屈下せない。E yo ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? O Tsui tá bem, muito ansioso pelos lançamentos dos jogos que vão estar acontecendo daqui a um tempinho. Vai ser bom demais. E já aproveito para avisar pessoas, daqui pra frente o Tsui vai pegar bem pesado em questão de jogos aqui no canal. Eu tô jogando bastante, então pode ser que de vez em quando apareçam mais vídeos de jogos do que de animes aqui no canal, pessoas. Eu espero que vocês gostem. E bem, hoje é dia de anime e aproveitando o hype que está sendo criado já faz um tempo, hoje eu irei falar sobre o anime Devil May Cry, o 5 tá chegando aí. Anime baseado nesse jogo tão adorado que está sendo um dos lançamentos mais esperados desse ano. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá! Devil May Cry é um anime de gênero ação, fantasia e sobrenatural. O anime é baseado no jogo de enorme sucesso Devil May Cry, lançado em agosto de 2001, desenvolvido pela Capcom e lançado originalmente para o guerreiro PlayStation 2. A animação foi feita pelo estúdio Madhouse. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Hajime no Ippo, No Game no Life, One Punch Man e High School of the Dead. Tem análise de todos esses animes aí no canal, pessoas. O anime foi ao ar no Japão dia 14 de junho de 2007 e durou até 6 de setembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. Então vamos começar. Devil May Cry. O nome literalmente significa Demônio Pode Chorar. Devil May Cry, pessoas, é uma série de jogos do gênero Hack and Slash, desenvolvido pela Capcom e criado por Hideki Kamiya. Atualmente a saga de Devil May Cry é constituída por 4 jogos principais, e um que seria um reboot, entre aspas, mas atualmente ele está sendo considerado meio que um spin-off. Bem, a saga é constituída pelo primeiro Devil May Cry, lançado em 2001, Devil May Cry 2, lançado em 2003, Devil May Cry 3, lançado em 2005 e Devil May Cry 4, lançado em 2008. Porém, atualmente essa saga terá um novo episódio, Devil May Cry 5, que irá lançar agora em março, sexta-feira na verdade. Esses jogos não seguem exatamente nessa ordem em questão de história. Na verdade, a sequência correta dela foi alterada recentemente pela Capcom, onde agora ela é Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5. A saga também tem alguns mangás e novels, onde algumas fazem parte da história principal, mas depois eu preciso falar delas. E bem, nessa análise eu irei falar sobre a animação de Devil May Cry, que acontece entre Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2. E eu vou falar dessa animação porque alguns personagens dela irão aparecer em Devil May Cry 5, que o Tsui vai trazer aqui pro canal. E tem gente que não viu o anime ainda. E bem, agora vamos para a análise começando pela história, que é um tanto simples, mas é bem legal. E eu vou inicialmente, pessoas, introduzir um pouco da história de Devil May Cry para vocês, pois tem algumas pessoas que ainda não sabem dela ou não jogaram os jogos. Então vamos lá. Começando pelo passado, que é muito importante na história. Bem, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, mais de 2000 anos, houve uma guerra entre o mundo dos humanos e o submundo, o inferno, onde vivem os demônios, esses que eram servos de Mundus, o príncipe das trevas. Em meio a esses demônios, um deles se voltou contra a sua própria raça, Sparda, o lendário Cavaleiro Negro. Sparda sozinho derrotou e selou Mundus e todos os outros demônios, selando vários portais do inferno pelo mundo. Durante essa jornada, ele selou um portão em uma cidade chamada Fortuna, onde ele viveu como senhor feudal por um tempo, o que fez as pessoas o venerarem como um deus, criando assim a Ordem da Espada, meio que uma seita religiosa em nome de Sparda, para acabar com todos os demônios que fugiam do inferno. Um tempo depois, ele selou o último portão do inferno, Temen Nigru, utilizando um ritual onde eram necessários o seu próprio sangue, o sangue de uma sacerdotisa, a sua poderosa espada
espada e um amuleto conhecido como o Amuleto Perfeito. Mas vendo que ele mesmo era muito poderoso, Sparda selou a si mesmo no submundo, temendo que seria um perigo aos humanos caso ele mudasse de lado, voltasse para o lado dos demônios. De repente, Sparda consegue voltar para o mundo humano e reinou na Terra por um tempo para manter o mundo seguro. Depois, enfraquecido e apenas querendo viver normalmente, ele acabou se apaixonando por uma mulher humana chamada Eva. Eles se casaram e tiveram 2 filhos gêmeos, Virgil e Dante, que são meio humanos, meio demônios. Um tempo depois, Sparda morreu, feliz pelo tempo que passou com Eva e os meninos. Quando ficaram um pouco maiores, a sua mãe os entregou 2 metades daquele amuleto perfeito que Sparda usou para selar o submundo, mas infelizmente vários demônios atacaram eles em seguida, onde após de alguma forma ter conseguido esconder seus filhos, Eva foi morta por demônios a pedido de Mundus, que estava querendo vingança contra Sparda. Dante, após isso, teve que crescer sozinho, assim como Virgil, e nenhum dos dois sabia se o outro estava vivo. Cada um acabou crescendo de uma maneira diferente. Dante se tornando um cara bem sarcástico, com um senso de humor muito alto, zoando todo mundo, fazendo piadas e nunca mostrando medo, pra assim ninguém saber dos traumas que ele passou ao perder sua mãe. Já Virgil cresceu frio, calculista e com uma grande sede de poder, pois assim ele nunca mais iria perder nada que importa pra ele. Porém, ele não mede esforços pra alcançar os seus objetivos. Ele e Dante já chegaram a se encontrar uma vez, e não se dão bem, já que literalmente um é o oposto do outro, apesar dos dois terem sofrido igualmente com a perda da mãe. Muito tempo se passou e Dante já estava crescido. Ele agora trabalha como um caçador de demônios em sua loja Devil May Cry, onde um dia uma mulher muito parecida com a sua mãe, chamada Trish, aparece e diz que tem um trabalho para ele, que era matar um demônio, que na verdade era Mundus. Essa foi a história mais ou menos de Devil May Cry 1, pessoas. E em meio a todos os jogos, Dante conhece outros personagens bem importantes. Lady, outra caçadora de demônios, Trish, que eu acabei de falar, e Nero, um garoto com um braço demoníaco. Mas isso em meio a todos os jogos lançados até hoje, pessoas, não foi só no 1. E agora temos o anime. Ele ocorre entre Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2. Após os acontecimentos de Devil May Cry 1, Dante ainda é um caçador de demônios, porém ele está cheio de dívidas com o pessoal por aí, ele tem dívidas com a Lady, com o pessoal da pizzaria, com todo mundo. Um dia ele recebe um pedido vindo de Morrison, o cara que arranja os trabalhos para ele fazer e que sempre pede para Dante aceitar as coisas que ele pede, já que o Dante é muito preguiçoso. Nesse trabalho ele deveria escoltar uma garotinha chamada Patty Lowell. Ela vivia em um orfanato, porém foi descoberto que ela é a herdeira de um milionário que morreu faz pouco tempo, e que ela iria receber toda a sua fortuna. Porém, o Dante teria que garantir que ela chegasse lá em certo horário e insegura, pois alguns parentes da garota que acabaram de saber da sua existência contrataram demônios para tentar assassinar a garota. No começo, ela e Dante não se dão bem. A menina é chata pra caramba e o Dante é bem sarcástico e gosta de fazer piadinhas. Mas conforme as coisas vão seguindo, eles criam uma relação meio que de pai e filha, mas do jeito do Dante, né? A história do anime vai seguindo, nos mostrando vários trabalhos de Dante, a sua relação com esses personagens do anime e até mesmo com alguns personagens que ele conheceu durante os outros jogos, tirando o Nero, né, já que o anime acontece antes de Devil May Cry 4. A história é bem simples e legal de se acompanhar, porém ela não é tão cheia de ação assim, digo em comparação ao que se esperaria para um anime de um jogo como o Devil May Cry, mas os episódios em que acontece bastante ação, bastante lutas, é muito legal. Esse é um anime que o Tsui recomenda mais pra quem já jogou o game. Na verdade, ele é totalmente pra quem jogou o game. Apesar de ele ser bem parado pra um anime de ação, ele é legal de se assistir, mas alguns acontecimentos não adicionam em nada para a história principal da saga. Mas bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço do anime de Devil May Cry é muito bom. Tanto o traço do anime, dos personagens, quanto a sua animação, tudo é muito bem feito. E como eu disse antes, mesmo o anime sendo um tanto parado, as cenas de luta dele são bem bacanas, com bastante ação, movimentos insanos, espadadas, tiros, é tudo muito bem feito, ainda mais se tratando de um anime de 2007. A trilha sonora também é muito boa, ela não chega a ser igual às músicas dos jogos, que são excelentes, é rock do bom.
As do anime são bem agitadas, também tocam uns rocks de vez em quando, mas não chega a ser tão impactantes como as dos jogos. Quanto às músicas de abertura e encerramentos, o anime possui uma de cada e elas são ótimas, principalmente o encerramento, que é bem diferente das demais músicas. As músicas do anime são DMC, tocada por Hungran. Essa é a abertura do anime e é uma música instrumental, curta e legal. E I'll Be Your Home, cantada por Rin Oikawa. Esse é o encerramento do anime, muito bonito ele. E agora a dublagem. A dublagem de Devil May Cry é muito boa. O elenco de dublagem dele é muito bom, com alguns nomes bem conhecidos. Tanto que eles mantiveram a maioria do elenco para fazer a dublagem em japonês de Devil May Cry 5. E já fica aí, pessoas. Vocês gostariam que o Tsui jogasse Devil May Cry 5 dublado em inglês ou japonês? Digam aí o que vocês acharem mais legal. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Morikawa Toshiyuki, ele é o dublador do Dante. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Kira Yoshikage, do Jojo no Kimi-o Nabouken, parte 4, o Namikaze Minato, do Naruto, e o Sephiroth, dos jogos envolvendo Final Fantasy VII. Fukuen Misato, ela é a dubladora da Patty. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Okonogi Momoe, do Tatsugare Otome Amnesia, a Konji Kinoyami, do Toloviru, e a Kasugano Sakura, do Street Fighter. E o Otsuka Akio, ele é o dublador do Morrison. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o All for One, do Boku no Hero Academia, o Hazama Kuro, do Blackjack, e o Wamu, do Jojo no Kimi-o Nabouken, parte 2. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. Bom, o anime de Devil May Cry foi um anime que o Tsui viu quando ele ainda era muito pequeno. Na época eu nunca tinha jogado o jogo na época, mas quando eu vi o anime pela primeira vez, o primeiro episódio eu curti muito. O primeiro episódio dele é bem agitado até, com algumas lutas muito bem feitas e uma trilha sonora bem bacana. Porém, como eu disse antes, o anime é muito parado em sua maioria. Ele tem sim um pouco de ação no seu decorrer, mas somente em alguns episódios ela realmente é impactante. O primeiro episódio é muito bom, assim como o último, mas no decorrer disso nós vemos mais trabalhos um tanto mais calmos, entre aspas, do Dante. O anime foca bastante na interação dos personagens e os acontecimentos que envolvem os trabalhos que o Dante recebe. Alguns acontecendo só algumas pancadas aqui e ali e mais conversa. Os personagens que aparecem no anime são legais até. Morrison é o tipo de senhor mais calmo, esperto, que vive trazendo trabalhos para Dante e dando conselhos para ele. Patty já é bem chata, demonstrando bem essa personalidade dela. As interações com ela e Dante são bem divertidas de se assistir. E aí chegamos ao Dante. Nos games, o Dante é um cara bastante convencido, tem um humor muito sarcástico, tira sarro de tudo e parece não se importar com nada. Mas quando as coisas ficam mais sérias, ele consegue mostrar o quão maduro e responsável ele pode ser. Dante é um cara legal, ele possui um senso de justiça muito alto, ele é um dos personagens mais carismáticos que eu já vi. Mas aqui no anime, assim como em Devil May Cry 2, ele sofreu uma pequena alteração de personalidade. Ele é um cara bem preguiçoso, parece que não gosta de ninguém, é viciado em sundae de morango, não gosta de trabalhar e está devendo dinheiro praticamente pra todo mundo. Essa alteração não ficou tão legal assim, apesar de não ser pior do que aconteceu em Devil May Cry 2, onde o Dante ficou irreconhecível, o oposto do que ele era nos outros jogos. Além dele, alguns outros personagens do game que aparecem no anime também foram um pouco alterados, mas não foram todos. No fim é um anime legal de se assistir, porém só se você for realmente um fã de Devil May Cry, ou tiver jogado os jogos, pois pra quem não sabe nada e vem assistir o anime, acaba boiando ou não gostando do que viu, ainda mais com o clima parado do anime, só melhorando em certos episódios. E agora, informação extra, pessoas. Devil May Cry possui algumas adaptações para light novels e mangás. Algumas delas fazem parte da história principal da saga, já outras não, mas não se sabe exatamente se isso é realmente verdade ou não. Bem, em abril de 2002 foi lançada uma novel baseada no primeiro e no segundo jogo de Devil May Cry. Essa novel conteve 2 volumes, onde o primeiro conta acontecimentos antes do primeiro jogo. Ela nos mostra como Dante foi vivendo após o assassinato de sua mãe, até pouco antes do começo do primeiro jogo. O segundo volume dessa novel acontece antes do começo de Devil May Cry 2 e nos mostra uma missão de Dante, terminando até momentos antes do começo do segundo jogo. Essas novels duraram até dezembro de 2003.
Em fevereiro de 2005 foi lançada um mangá, dessa vez baseada em Devil May Cry 3, que cronologicamente é o primeiro jogo da saga. Esse mangá acontece antes do terceiro jogo e foca mais em Dante e Virgil, mostrando algumas missões de Dante antes de abrir a sua loja Devil May Cry, e Virgil fazendo pesquisas e preparando seus planos para os acontecimentos de Devil May Cry 3. Esse mangá possui 2 volumes encadernados. Ele teria um terceiro volume, mas esse foi cancelado. É uma boa leitura antes ou depois de jogar Devil May Cry 3. O mangá foi publicado até julho de 2005. Em 2009, uma novel foi publicada, Devil May Cry 4 Deadly Fortune. Essa aqui é baseada no quarto jogo da saga. Na verdade, ela é uma versão completa, entre aspas, do jogo, pois ela, além de detalhar coisas que aconteceram nele, ela possui conteúdo adicional, algumas coisas que não puderam estar presentes no jogo completo devido à falta de tempo da equipe de desenvolvimento. Essa novel possui 2 volumes encadernados e seus acontecimentos são antes e durante Devil May Cry 4. Infelizmente, ela foi lançada somente no Japão, sendo muito difícil de conseguir também. E finalmente temos a última novel até o momento, Devil May Cry 5 Before the Nightmare. Essa novel, como o nome diz, ocorre após Devil May Cry 4, alguns anos depois, e traz alguns acontecimentos que vão nos levar até o começo de Devil May Cry 5. Nela temos a história de como Nero conheceu Nico, a garota que faz armas, e como Dante conheceu Vi, um dos personagens jogáveis do jogo, e como tudo vai nos levar a Devil May Cry 5. Concluindo, Devil May Cry é um anime legal, a sua animação é bem feita, a sua trilha sonora é muito bacana e possui lutas muito divertidas e empolgantes de se assistir. Porém, a sua história é muito simples, sendo até necessário ao menos ter jogado algum dos jogos de Devil May Cry para poder entendê-la. Ele serve mais como uma ligação entre o primeiro e o segundo jogo, mas ainda assim não faz muito esforço de nos trazer informações sobre eles. O anime possui momentos bem legais, alguns bastante engraçados até, mas ele em sua maioria é muito parado, com momentos de ação acontecendo somente em alguns episódios. E ainda assim, em sua maioria, o anime segue no estilo de episódios únicos, com começo, meio e fim no mesmo episódio. Então não tem perigo de você assistir o anime, não gostar do episódio e já assistir outro, pois eles não têm uma continuidade, somente nos episódios finais que isso acontece. Enfim, Devil May Cry é divertido de se assistir, porém, devido à história parada, à falta de acontecimentos impactantes, uma continuidade dos acontecimentos ou um perigo maior na história, ele acaba sendo um anime bem fraco. Se você for fã de animes de ação e não saber praticamente nada sobre o jogo, ele pode não te agradar muito, pois ele é um anime feito para os fãs dos jogos. E caso você seja um fã de Devil May Cry, você pode até acabar gostando dele, porém ainda assim, até alguns fãs mesmo dos jogos acabam não gostando muito da falta de ação nele, e pela alteração na personalidade de alguns personagens, pois a personalidade marcante e o enorme carisma de Dante fazem muito diferença nisso tudo. E é isso, pessoas. O Tsui vai estar deixando na descrição do vídeo alguns links para o mangá de Devil May Cry 3 em português Brasil para vocês lerem. Infelizmente eu não consegui achar nenhuma das novels em português Brasil para ler, pessoas. E bem, na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo e editando. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E lembrando que o Tsui vai trazer Devil May Cry 5 aqui pro canal, pessoas. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por ter assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?